Fala, galerinha do canal Palpites Esportes. Hoje, galera, dia 13 do mês de agosto de 2019, terça-feira aí de grandes jogos. Separei 15 jogos para estar passando para vocês e 3 bilhetes prontos. Mas antes de tá começando aí com os palpites, gostaria de pedir a você que não é inscrito, que desde já se inscreva no canal e ative o sininho de notificações, beleza? Então, sem mais enrolação, bora passar aí com os palpites. Começando aí com o Brasileirão Série B, jogo entre Atlético Goianiense e Oeste. É um jogo em que a equipe do Atlético Goianiense, nos seus últimos 5 jogos, vem de 2 vitórias, um empate e 2 derrotas. A equipe do Oeste, por sua vez, nos seus últimos 5 jogos, vinha em galera de apenas uma vitória, uma derrota e 3 empates. Jogo em que a equipe do Atlético Goianiense precisa muito dessa vitória para colar aí no líder, né? Que é o Bragantino. Partida em que podemos estar colocando Atlético Goianiense para vencer jogando casa ou jogo acima de 1,5 gol, beleza? Coritiba e Brasil de Pelotas. É um jogo em que a equipe do Coritiba, nos seus últimos 5 jogos, não sabe o que é perder, com 3 vitórias e 2 empates. A equipe do Brasil de Pelotas, por sua vez, nos seus últimos 5 jogos, vem de apenas uma vitória, uma derrota e 3 empates. É um jogo em que a equipe do Coritiba vem aí na segunda posição, coladinho aí com a equipe do Bragantino que venceu ontem, né? E partirá pra cima, galera. Terá que vencer o jogo para continuar aí na busca aí do título da Série B, beleza? Então é um jogo em que podemos estar colocando Coritiba para vencer jogando casa, ou jogo acima de 2,5, beleza? Europa Liga dos Campeões, qualificação. Segundo jogo aí, jogo entre Rosenborg e Maribor. Jogo aí em que a equipe do Rosenborg na casa do Maribor acabou vencendo por 3-1. Agora a equipe do Rosenborg joga em casa. O Rosenborg, que nos seus últimos 5 jogos vem de 3 vitórias, um empate e uma derrota. A equipe do Maribor, por sua vez, nos seus últimos 5 jogos, vem aí, galera, de 2 empates, 2 derrotas e apenas uma vitória. Partida em que podemos estar colocando Rosenborg para vencer jogando casa ou partida acima de 2,5, beleza? Ajax e PAOK. Jogo entre essas duas equipes. No primeiro jogo, acabou empatado em 2-2. Agora o Ajax jogará em casa para tentar reverter o resultado. O Ajax, que nos seus últimos 5 jogos, vem de 2 vitórias e 3 empates. A equipe do PAOK, por sua vez, nos seus últimos 5 jogos, vem aí de 3 vitórias e 2 empates. É um jogo em que podemos estar colocando Ajax para vencer jogando casa ou jogo acima de 2,5, beleza? Celtic e Cluj. O primeiro jogo aí entre essas duas equipes acabou empatado em 1-1. Agora a equipe do Celtic jogará em casa para tentar reverter o resultado. O Celtic, que nos seus últimos 5 jogos vem aí de apenas um empate e 4 vitórias. A equipe do Cluj, por sua vez, nos seus últimos 5 jogos, vem aí, galera, de 3 vitórias e 2 empates. É um jogo em que a equipe do Celtic, jogando em seus domínios, é uma equipe muito forte. Nos seus últimos 5 jogos aí, jogando em casa, apenas um empate e 4 vitórias. Jogo em que podemos estar colocando o Celtic para vencer jogando casa, ou jogo acima de 1,5 gol, beleza? Porto e Krasnodar. É um jogo em que a equipe do Porto, nos seus últimos 5 jogos, vem de 2 vitórias, um empate e 2 derrotas, galera. A equipe do Krasnodar, por sua vez, nos seus últimos 5 jogos, vem aí de 3 vitórias, um empate e uma derrota. É um jogo em que a equipe do Porto é muito mais inferior do que a equipe do Krasnodar. Venceu aí o primeiro jogo na casa do Krasnodar por 1-0. Agora terá que reverter o resultado ainda mais, aumentar essa vantagem porque joga em casa.
Jogo em que podemos estar colocando Porto para vencer jogando casa, ou jogo acima de 1,5 gol, beleza? Inglaterra, galera, Copa da EFL, jogo entre Barnsley e Carlisle. É um jogo em que a equipe do Barnsley, nos seus últimos 5 jogos, vem de 3 vitórias e 2 derrotas. A equipe do Carlisle, nos seus últimos 5 jogos, vem aí, galera, de 2 vitórias e 3 derrotas. É um jogo em que a equipe do Barnsley, jogando em seus domínios, é uma equipe muito forte. Nos seus últimos 5 jogos aí do Burnley, jogando em seus domínios, apenas uma derrota e 4 vitórias. Partida em que podemos estar colocando jogo acima de 2,5, o Burnley para vencer jogando casa, beleza? Blackpool e Macclesfield. É um jogo em que a equipe do Blackpool, nos seus últimos 5 jogos, apenas uma derrota e 4 vitórias. A equipe do Macclesfield, por sua vez, nos seus últimos 5 jogos, vem de apenas uma vitória, um empate e 3 derrotas. Jogo em que a equipe do Blackburn, nos seus últimos 5 jogos, perdão, galera, a equipe do Blackpool, nos seus últimos 5 jogos aí em seus domínios, vem aí de 3 vitórias e 2 derrotas. Jogando em casa, a equipe do Blackpool é uma equipe muito forte. Jogo em que podemos estar colocando partida acima de 1,5 gol, o Blackpool para vencer jogando casa, beleza? Brentford e Cambridge United, galera, perdão os erros aí, é muito complicado, beleza, de falar o nome desses times. Então vamos dar uma olhada aqui nesse jogo. A equipe do Brentford, nos seus últimos 5 jogos, vem de 2 vitórias, um empate e 2 derrotas. Cambridge United, por sua vez, nos seus últimos 5 jogos, não sabe o que é vencer, com 2 derrotas e 3 empates. Jogo em que podemos estar colocando Brentford para vencer jogando casa, ou jogo acima de 2,5, beleza? Huddersfield e Lincoln City. É um jogo em que a equipe do Huddersfield, nos seus últimos 5 jogos, vem de 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. A equipe do Lincoln City, por sua vez, nos seus últimos 5 jogos, vem de 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Jogo em que a equipe do Huddersfield é muito mais qualificada que a equipe do Lincoln City. Partida em que podemos estar colocando Huddersfield para vencer jogando casa, o jogo acima de 2,5, beleza? Middlesbrough e Crewe. É um jogo em que a equipe do Middlesbrough, nos seus últimos 5 jogos, vem aí de apenas uma vitória, um empate e 3 derrotas, galera. Já a equipe do Crewe, nos seus últimos 5 jogos, vem aí de 3 vitórias e 2 derrotas. Porém, a equipe do Middlesbrough é uma equipe muito mais qualificada, jogando em casa, é muito forte. Jogo em que podemos estar colocando Middlesbrough para vencer jogando casa, ou jogo acima de 2,5, beleza? Salford e Leeds United. É um jogo em que a equipe do Salford, nos seus últimos 5 jogos, vem de apenas uma vitória e 4 derrotas. A equipe do Leeds United, por sua vez, nos seus últimos 5 jogos, vem de 2 empates, 2 vitórias e 1 derrota. Jogo em que podemos estar colocando a equipe do Leeds United para vencer jogando fora, ou jogo acima de 2,5, beleza? Swansea City e Northampton. É um jogo em que a equipe do Swansea City, nos seus últimos 5 jogos, vem de apenas um empate e 4 vitórias. A equipe do Northampton, por sua vez, nos seus últimos 5 jogos, vem aí de apenas uma vitória, um empate e 3 derrotas. Jogo em que a equipe do Swansea, nos seus últimos 5 jogos em casa, é uma equipe muito forte, com 3 vitórias e 2 empates. Jogo em que podemos estar colocando Swansea City para vencer jogando casa, ou jogo acima de 2,5, beleza? Blackburn e Oldham. É um jogo em que a equipe do Blackburn, nos seus últimos 5 jogos, vem de 2 vitórias,
um empate e 2 derrotas. A equipe do Aldirhan, por sua vez, nos seus últimos 5 jogos, vem de apenas uma vitória, um empate e 3 derrotas. Partida em que a equipe do Blackburn, jogando em seus domínios, é uma equipe muito forte. Jogo em que podemos estar colocando Blackburn para vencer jogando casa, ou jogo acima de 2,5, beleza? América do Sul, Copa Sul-Americana, galera, quartas de finais. Jogo da volta entre Independiente Del Valle e Independiente da Argentina. É um jogo em que a equipe do Independiente Del Valle, jogando em seus domínios, vem aí de 3 vitórias, um empate, apenas uma derrota. A equipe do Independiente, por sua vez, nos seus últimos 5 jogos, vem de apenas uma derrota e 4 vitórias. Porém, a equipe do Independiente Del Valle, jogando em seus domínios, é uma equipe muito forte. Jogo em que podemos estar colocando Independiente Del Valle para vencer jogando casa, ou ambas equipes marcam, beleza? Já que deu ambas no primeiro jogo aí, é bem provável que vai dar no segundo, beleza? Galera, separei aí o primeiro bilhete pronto, beleza? Para estar passando para vocês. Bilhete pronto em que tá o Atlético Goianiense para vencer jogando casa, Coritiba para vencer jogando casa e Rosenborg para vencer jogando casa, beleza? Esse bilhete pronto aí a R$ 50 vai dar um retorno aí de 180, beleza? Então, sem mais enrolação, bora passar aí com o segundo bilhete pronto, beleza? Segundo bilhete pronto, galera, que eu vou estar passando para vocês. Huddersfield para vencer jogando casa, o Porto para vencer jogando casa e o Celtic para vencer jogando casa, beleza? Esse bilhete pronto aí a R$ 50 vai dar um retorno aí de 166, beleza? Então, sem mais enrolação, bora passar aí com o terceiro e último bilhete pronto, beleza? Terceiro e último bilhete pronto, galera, que eu vou estar passando para vocês. Blackburn para vencer jogando casa, Middlesbrough para vencer jogando casa, Brentford para vencer jogando casa e Burnley para vencer jogando casa, beleza? Esse bilhete pronto aí a R$ 50 vai dar um retorno aí de 189, beleza? Então é isso, galera. O vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Você que está assistindo o vídeo agora e não é inscrito, se inscreva no canal, beleza? Ative o sininho aí de notificações. E se você gostou, galera, deixa aquele like para estar me fortalecendo, beleza? Que aqui é palpite diário todos os dias. Então é isso, eu vou ficando por aqui. Fiquem todos com Deus e fui!